Chile dijo basta y no va a parar. Y si Chile despierta, despierta toda América Latina y el Caribe. Do Chile para o resto do continente, para a América Latina, o que inclui também o nosso Brasil. Este que acaba de falar é o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que ocupa a presidência, embora não seja reconhecido por mais de 50 países, porque ele fraudou as eleições, segundo vários organismos internacionais independentes que verificaram o processo eleitoral. Fraudou a democracia que ele diz representar. Como não é raro entre os adeptos do socialismo, eles não aceitam a democracia, aliás, eles só aceitam a democracia se eles mandarem. Mas não é só isso, essas acusações agora, a elas se somam outras. Ele está desestabilizando toda a América Latina. Há cerca de 6 meses atrás, nós vimos também neste canal um vídeo dele reconhecendo que o Foro de São Paulo estava mais ativo do que nunca. Nós veremos novamente esse vídeo aqui. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Se você ainda não se inscreveu, faça agora mesmo para receber sempre em primeira mão esses alertas, esses avisos, essas informações. Essa inscrição é uma articulação. Se nós não nos unirmos, essa situação só tende a piorar. Ao lado do botão de inscrição há um sino que deve ser também ativado para a pessoa receber os avisos dos novos vídeos. Nós vimos aqui, há 6 meses atrás, esse trecho e nós vamos passar novamente em que Nicolás Maduro reconhece a atuação do Foro de São Paulo na situação das manifestações pela América Latina, manifestações que não querem melhoria de vida, o que elas querem é desestabilizar, é criar instabilidade nessa região e favorecer um projeto de esquerda que foi rechaçado pelas populações, sobretudo aqui no Brasil. E o Brasil, nós veremos também um vídeo em que fica claro até onde a esquerda quer chegar na sua radicalidade. Ela é capaz de querer levar as pessoas que são contra ela ao paredão. Paredão era a parede em que Fidel Castro matava aqueles que não concordavam com ele. Nós veremos aqui essa radicalidade que existe também no nosso Brasil. Não que toda a esquerda seja assim, mas há uma parcela dela que é assim e as demais pessoas que aderem à esquerda, na sua grande maioria, silenciam. Não falam nada, ficam em silêncio quando ouvem coisas desse tipo. Esse projeto da esquerda que envolve o Brasil não é de hoje. Há 2 semanas atrás, este canal publicou também um vídeo de Fidel Castro reconhecendo qual era o papel do Brasil para a esquerda internacional. E como isso não deu certo, graças a Deus, como isso não deu certo em nosso país. Entretanto, eles não desistem. Vamos ver agora o trecho de Nicolás Maduro falando sobre a articulação da esquerda, o Foro de São Paulo, essa internacional que se move em toda a América Latina e que vai criando instabilidades pela região. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Eles conseguiram levar a instabilidade ao Chile, conseguiram criar um caos social naquele país que até pouco tempo atrás tinha os melhores índices de desenvolvimento social e econômico da América Latina. Mas eles não estão conseguindo fazer isso em toda parte. Nós já vimos aqui, como na Bolívia, as pessoas foram às calles, ou seja, às ruas, pedir a saída daquele homem chamado Evo Morales, que tentou novamente, através de fraude eleitoral, se perpetuar no poder, uma fraude detectada também por organismos internacionais que forçou a sua renúncia. Evo Morales fugiu para o México e agora se encontra refugiado na Argentina, tentando rearticular a esquerda e voltar ao poder na Bolívia. Vejamos algumas cenas daquelas manifestações saudáveis, multitudinárias, mas ordeiras, pacíficas, ao contrário das manifestações de esquerda que se deram na Bolívia. Cruceños, hoy la historia nos convoca a luchar por Santa Cruz. Cruceños, es el pueblo
que reclama autonomía en la región. Cruceños, es momento de asumir el liderazgo con coraje y decisión. Arriba, cruceños, es la hora de luchar por Santa Cruz. Era um povo que ia à rua, rezando o terço, pedindo a Deus para livrar o país do socialismo e do comunismo. De um socialismo que no mundo matou mais de 100 milhões de pessoas, como aliás muito bem documentado está no livro negro do comunismo, escrito por esquerdistas que quiseram sair na frente e eles mesmos denunciarem as mortes praticadas pela ideologia que eles defendiam ou que eles infelizmente ainda defendem. Não há uma ideologia como o comunismo que tenha matado tantas pessoas, nem o nazismo. O nazismo, que o Dr. Plínio Correia de Oliveira, que é o inspirador do nosso instituto, tanto combateu, foi um dos poucos intelectuais que combateu de forma bastante firme, clara, inequívoca, durante a vida inteira, tanto o nazismo quanto o comunismo, e por isso nós podemos aqui falar com toda tranquilidade de consciência, não há nada pior do que foi a tirania comunista. Ela levou não apenas à morte, mas à escravidão, metade do mundo livre, metade do Ocidente. Após a Segunda Guerra Mundial, o comunismo se apoderou e se escravizou metade da Europa. Portanto, quando alguém vier com essa mentira de que o socialismo se preocupa com os pobres, mostre a verdade dos fatos. Aquilo que ele diz é uma ideologia falsa, baseada em falsas informações. É preciso desmontar esses dados. Aqui no canal há muitos vídeos sobre isso. Esse livro que nós mostramos agora, o livro negro do comunismo, é irrefutável. O comunismo é muito pior do que o nazismo. Por pior que seja o nazismo, ele é péssimo e por isso tem que ser combatido. O comunismo deve ser também combatido com muito mais vigor, porque o mal que ele faz é muito maior. E, entretanto, os líderes comunistas ficam nas ruas, continuando a pregar a mesma ideologia. O nazismo é combatido e por isso é um perigo muito menor do que é o comunismo hoje em dia. E nós vimos agora esses vídeos que foram passados sobre o Foro de São Paulo, que o comunismo não morreu, ele está atuante, ele quer novamente tomar o poder. E esse risco não é só nos países vizinhos que estão sendo agora submetidos a essa onda de instabilidade insuflada pela esquerda internacional. O nosso Brasil passa pelo mesmo perigo. Vejamos um vídeo de um poema lido dentro de um congresso de esquerda por um líder da esquerda no Brasil. Vejam aquilo que ele diz e o risco que nós estamos correndo. É preciso, você que me vê, que depois compartilhe também essas informações entre seus amigos, para que eles tenham conhecimento daquilo que está se passando. A nossa situação é grave, o Brasil melhorou muito, mas a esquerda tem um projeto de poder. Ela quer voltar e ela é radical. Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte:
um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. No final, palmas para esse membro de um partido comunista do Brasil. Vejam agora a nota de solidariedade que foi feita a ele por outros líderes da esquerda, através de um site também da esquerda. PCB, Partido Comunista Brasileiro, 22 de outubro de 2015. Nota de solidariedade a Mauro Iasi. No atual contexto da luta de classes, tem ganhado força as manifestações conservadoras por parte das elites deste país, fomentando o racismo, o preconceito, o machismo, a LGBTfobia, o cerceamento à livre expressão. Recentemente, o professor de Serviço Social da UFRJ, militante do PCB, escritor e poeta Mauro Iasi, foi vítima de mais um desses ataques violentos, que não atinge somente ele, mas a todos que lutam pela transformação social em diferentes trincheiras. Ao final de uma análise de conjuntura durante um evento realizado em junho deste ano, o professor declamou o poema Perguntas a um Bom Homem, o qual foi transportado de forma mecanicistas para a atualidade, completamente fora do contexto no qual foi escrito. Repudiamos essas manifestações de ódio de classe, que apesar de absurdas, incitam a violência contra os lutadores de diversas causas sociais, bem como naturalizam o assassinato em massa de jovens, pobres e negros nas periferias desse país. Eu quis ler praticamente a íntegra da nota, ela está muito fácil de ser encontrada na internet, basta digitar o título, para quem quiser ver o resto, para que se veja também o cinismo dessas pessoas. Eles conseguem inverter a realidade. Aqueles que reclamam desse poema estão incitando o ódio, o preconceito, a violência contra as periferias. Não esse que diz que é preciso, para os conservadores, para a direita, um paredão, uma bala, uma cova e um caixão. É isso que pensa essa pessoa. Ele lê um poema, não foi por acaso que ele escolheu esse poema, ele escolheu de forma deliberada, para deixar muito claro a intransigência, aliás, ele diz isso no começo do vídeo, a intransigência que a esquerda deve ter em relação à direita, em relação aos conservadores. Agora mesmo, aqui no Brasil, um secretário de Cultura parafraseou Goebbels, que era um dos teóricos ministros do nazismo, da Alemanha nazista. E ele não podia ter feito aquilo que ele fez e, portanto, foi retirado pelo presidente Jair Bolsonaro. E essas mesmas pessoas que caíram em cima deles, dizendo que não é possível haver liberdade de expressão para defender o nazismo, essas mesmas pessoas se omitem ou defendem esse homem que, muito pior do que fez o ministro da Cultura, foi muito mais explícito aqui, ele diz claramente que é preciso assassinar aqueles com que nós não concordamos. A esquerda quer dizer que isso foi tirado do contexto. Agora, qual é o contexto, se não o que está dito no poema? Qual é o contexto, se ele mesmo diz que é preciso enfrentar a direita sem dialogar? Se ele mesmo dá a interpretação do poema que ele leu? Que ele vá levar isso a últimas consequências? Eu espero sinceramente que não. Eu espero que ele tenha usado isso como uma metáfora, mas foi uma metáfora, ou seja, foi uma comparação em que ele escolheu fazer, porque essa é a radicalidade que ele tem dentro da alma, é esse princípio que move a ele, e foi o mesmo princípio que moveu a União Soviética, foi o mesmo princípio que existe em Cuba, e é por isso também que a esquerda o tempo inteiro elogia Cuba, Fidel Castro e aquela ditadura. Em Cuba, milhares de pessoas foram também assassinadas no paredão. O paredão não era uma metáfora, ele era muito real. E essas ameaças de Maduro não são por acaso. O Foro de São Paulo quer fazer da América Latina uma imensa Cuba. Mas o Brasil, graças a Deus, e alguns outros países, estão reagindo. Vejam esse vídeo que nós recebemos de uma reação que houve na Argentina, no caso, quando vegetarianos tentaram impedir um rodeio que havia naquele país, no interior daquele país. Talvez não fossem vegetarianos, fossem de alguma associação de proteção à ecologia ou coisa desse tipo, mas a reação do público foi bastante clara e vale a pena nós conhecermos.
esquerda tem todo o direito de fazer as suas manifestações. Ela não tem direito de invadir um local como esse para atrapalhar o rodeio. E por isso essas pessoas reagiram. E assim está o Brasil. O Brasil está dentro de uma reação e isso está inibindo a atitude da esquerda. E é por isso também que o MST já tem pelo menos um ano que está completamente parado. Na época do Lula, o MST era uma força que ameaçava o campo do Brasil e a todo momento se usava do pavor e do medo da invasão, da queima de fazendas para tentar avançar a sua agenda. O Brasil mudou profundamente e a esquerda sabe disso. Eles estão no Brasil tendo muito mais cuidado, porque é capaz que as pessoas reajam como reagiram nesse local na Argentina, expulsando esses manifestantes. Vamos esperar que essa reação no Brasil, dentro da lei e da ordem, dentro do temperamento brasileiro, seja feita com toda firmeza e que se mantenha nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, assine, inscreva-se no canal, faça parte dessa articulação de pessoas que está preocupada, verdadeiramente preocupada, com os rumos do nosso país. E faça parte também do grupo que colabora com este canal. Aqui embaixo e aqui em cima nós colocaremos o link para que a pessoa conheça os benefícios de fazer parte do grupo de doadores do Instituto Plínio Correia de Oliveira. São benefícios exclusivos, como o recebimento mensal da revista Catolicismo, a missa nas intenções deles, as orações. É importante que você também conheça. Acesse o link para essas informações. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!